Nós vamos estudar aqui o capítulo 15 do livro de Atos. Página 266. Tá? Se der achar aí, dá pra ver. Atos 15. 266. A gente vai ler o começo e depois nós vamos pro fazer de pulinho aqui. Qual que é o versículo? 15? Começa no 15, tá bom? É, ó. Vamos lá, vamos ler o capítulo todo. Aqui a gente está lendo sempre o capítulo todo. Então, ó, alguns homens desceram da região da Judéia para a cidade de Antioquia. E ali eles começaram a ensinar os irmãos, dizendo: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Por causa disso, Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão e debate. Com eles. Então, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé e mais alguns dos irmãos para tratar dessa questão com os apóstolos e os líderes de Jerusalém. Algumas versões está escrito presbíteros de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Sendo assim, eles foram enviados pela igreja e passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, descrevendo em detalhes como os que não são judeus também estavam se convertendo a Deus. E essa notícia deixou todos os irmãos muito alegres. Quando chegaram a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos líderes, ou pelos presbíteros, dependendo da tradução. E diante deles, Paulo e Barnabé contaram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Mas alguns crentes que tinham sido do partido dos fariseus, antes de se converterem, ficaram de pé e disseram: é necessário circuncidar os que não são judeus e os ordenar a obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os líderes se reuniram para considerar essa questão. E depois de muita discussão, Pedro ficou de pé e falou aos que estavam ali: irmãos, vocês sabem bem que desde os primeiros dias Deus me escolheu entre nós para pregar as boas novas aos que não são judeus, a fim de que eles também pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos os homens, demonstrou que aceitou os que não são judeus quando deu o Espírito Santo a eles, e assim como tinha dado a nós. Por enquanto, até aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, que não seja o pregador, mas que seja o Senhor a falar conosco. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Como é que funciona o culto? O culto é um local onde, primeiro, nós cantamos louvores em adoração a Deus. Certo? Nós não cantamos agora louvores em adoração a Deus? Então nós adoramos a Deus. A palavra, ela também é um momento de glorificação a Deus. Como que ela é um momento de glorificação a Deus? Primeiro, porque ela lembra os atos de justiça de Deus. Lembra o que, gente? Os atos de justiça. E segundo, porque ela ensina a cada ouvinte da palavra a amar mais a Deus. Vocês estão entendendo? Então faz com que, primeiro, lembre os atos de justiça. E segundo, que nos leva mais a termos mais amor por Deus. Qual foram os dois mandamentos que Jesus deixou para a gente? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é interessante como nós, no culto, temos a oportunidade de adorar a Deus, aprender a amarmos mais a Deus e conversarmos com Deus. Que hora que nós conversamos com Deus? No momento da oração. Então o que acontece? O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles saem para pregar a palavra de Deus para os não-judeus. Eu não sei se vocês lembram, mas a primeira igreja que foi chamada de cristã não foi a igreja de Jerusalém. A primeira igreja chamada de cristã foi a igreja na Antioquia. Então eles eram chamados de cristãos. Foi a primeira vez que esse termo foi usado. Foi em Antioquia. Por quê? Porque eles encarnaram a palavra de Deus.
Eles eram muito parecidos com Cristo. Por quê? Porque eles amavam a Deus sobre todas as coisas e amavam ao próximo como a eles mesmos. Jesus falou assim, ó, assim conhecereis que são os meus discípulos, quando amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando nós amamos os nossos irmãos e amamos a Deus sobre todas as coisas, pronto, somos cristãos. Acabou. Fechou o caixão. E aí o apóstolo Paulo, o que ele fazia, como nós já estudamos nos outros capítulos? Ele ia nas cidades e ele entrava numa sinagoga. Aí chegava naquela sinagoga, gente, eu não sei se vocês lembram, mas o Messias, que todos nós esperamos, ele chegou. Chegou, foi morto, ressuscitou. O nome dele é Jesus. E aí o apóstolo Paulo ia falando para eles. Aí dentro da sinagoga, alguns judeus ficavam felizes e acreditavam que Jesus havia nascido. Como eu disse para vocês, naquela época não tinha meios de comunicação. Nem todo mundo sabia que Jesus havia nascido, vivido e ressuscitado. Ninguém sabia do ministério de Jesus. Porque não é igual hoje, não tinha televisão. Morre hoje, em Jerusalém, um homem que se declarava Deus. Não era assim que acontecia os negócios. Hoje não, hoje é um negócio, pô, a polícia fez uma blitz ali, bateu no moleque. Aí, às vezes, por exemplo, o moleque era inocente. Tem 1 milhão de vídeos. Porque todo mundo participa, todo mundo passou ali para filmando, aí o cara bateu de moto. Ou o contrário, né? Aqui eu falei de uma coisa ruim da polícia, eu falo de uma coisa boa. O policial prende ali uns criminosos, aí o pessoal filma, né? Então o que acontece? Tudo hoje, com os meios de comunicação, a gente fica sabendo tudo ao mesmo tempo. As câmeras de banco, então o cara rouba ou mata, a câmera do banco pega ali um assassinato, né, um homicídio. Esse dia mostrou um rapaz que matou um mendigo. Então assim, a gente tem hoje meios de comunicação. Naquela época não tinha esses meios, não tinham essas ferramentas. Então o que acontecia? O apóstolo Paulo ele ia nas sinagogas para dizer, gente, lembra aquele Messias que nós esperávamos? Então ele veio. Algumas pessoas da sinagoga acreditavam. E na casa dessas pessoas começavam as igrejas. Então, por exemplo, como que começava uma igreja na antiguidade? Uma igreja começava na casa de um judeu, normalmente, que acreditava em Jesus. Aí aquele judeu fazia ali uma reunião na casa dele com os irmãos. E depois o apóstolo Paulo ele ia pregar nas praças públicas, ele ia procurando um local onde ele tivesse a oportunidade de pregar. Aí chamava-se os não-judeus. Então, ó, eles chamavam-se não-judeus. Em algumas traduções vai chamar de gentio. Então, no dia que você estiver lendo sua Bíblia lá na sua casa, tiver escrito gentio, gentio quer dizer não-judeu. Então, o que acontece? Em algumas traduções vai chamar ele de grego. Mas todo mundo era grego? Não. O apóstolo Paulo pregou em vários lugares fora da Grécia. Então, se você vê o termo lá grego, gentio e não-judeu, pode botar todo mundo no mesmo pacote. E aí o que acontecia? Esses não-judeus, eles eram ensinados a palavra de Deus na casa desses judeus, provavelmente, que se convertiam. Então preste atenção, os judeus que não se convertiam, o que eles faziam? Eles começavam um processo de perseguição a Paulo e a Barnabé. Inclusive, Paulo e a Barnabé vão ser apedrejados, lembra? Eles vão ser apedrejados, vão fingir de morto. Aí esses camaradas que apedrejaram vão jogar ele para fora da cidade. E aí aqueles que haviam acreditado em Jesus vão de cantinho, todo mundo vai embora, eles pegam o apóstolo Paulo e Barnabé para ver como é que está. E a partir daí o apóstolo Paulo e Barnabé levanta e vai para outras cidades. Então o que acontece? Lá nessa igreja de Antioquia, alguns irmãos saem de Jerusalém para ver como é que está lá. Aí quando eles chegam lá, eles falam assim, ó, o negócio é o seguinte, isso aí que está acontecendo entre vocês, não vai poder não. Vocês vão ter que se circuncidar. O que é circuncidar, gente? É você pegar o pênis do homem e cortar aquela fimose. Isso é a circuncisão. Então, o ato de circuncidar faria com que o homem herdasse a salvação. E aí o apóstolo Paulo, junto com o Barnabé e os outros líderes da igreja de Antioquia, vão dizer, negativo. O homem não vai ser salvo porque ele se circuncidou. Porque em uma das cartas, o apóstolo Paulo vai falar que a circuncisão é no nosso coração. E não no corpo físico. Vocês estão entendendo? Uhum. Só que houve uma discussão. E aqueles irmãos vinham da igreja de Jerusalém. Então você imagine só, algumas pessoas lá em Antioquia pensando, e agora? Circuncida ou não circuncida? Por quê? Esses caras vêm de Jerusalém, vêm da igreja sede, vêm da igreja mãe, vêm da igreja matriz. E aí, a gente obedece ou não? E aí Paulo e Barnabé, eles vão junto com esses irmãos para Jerusalém
para poder ver com os apóstolos e com os presbíteros, ou com os líderes da igreja, como é que resolve esse problema. E aí o apóstolo Pedro ele levanta a voz e fala, gente, olha só, vocês sabem que eu fui o primeiro entre nós a ser escolhidos pelo próprio Deus para poder pregar a palavra aos gentios. Eu não sei se vocês vão lembrar, nós estudamos isso aqui, foi lá em Cesareia. Era, se não me engano, a capital do Império Romano, lá em Israel. Eles foram na casa de um homem chamado Cornélio. E aí lá o Cornélio manda os homens buscar Pedro na cidade, se não me engano, de Jope. Aí manda lá Pedro buscar Pedro na cidade. E aí eles trazem Pedro. Aí Pedro começa a pregar e o Espírito Santo cai na galera e pronto, acabou. Aí tanto que quando Pedro volta para a igreja, os irmãos falam assim, ô Pedro, você não tem vergonha não, rapaz? Você foi comer na casa dos gentios, você foi comer na casa dos pecadores. Aí Pedro vai e conta, gente. Eu cheguei lá, meu irmão. Deus mandou eu ir. Primeiro me deu a visão. Qual que era a visão? Tinha um monte de animal impuro. Aí Pedro falou, Senhor, não vou matar isso não. Aí Deus fala para ele, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Aí beleza, aí volta de novo, mesma visão. Volta de novo, mesma visão. Aí Pedro entendeu que Deus estava querendo falar uma coisa com ele. Aí chega o quê? Os soldados e aqueles emissários de Cornélio. Aí Pedro vai lá para a casa de Cornélio e prega. E aí Pedro lembra isso à igreja. Não a igreja no sentido, mas os líderes, né? Os apóstolos, mais os presbíteros que comandavam a igreja. E aí o que a gente pode entender aqui, gente? Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que Jesus ele cumpriu a lei. O que é a lei? Nós estamos estudando o Velho Testamento nas terças-feiras. A lei foi a aliança que Deus fez com Israel. Vamos pegar os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, eles conversavam com Deus e o que eles conheciam de Deus era aquilo que o próprio Deus revelava para eles. Só que chegou um período em que os irmãos, filhos de Jacó, os irmãos que eram filhos de Jacó, eles tiveram muita inveja do seu próprio irmão chamado José e venderam José para o Egito. É claro que Deus permitiu que eles vendessem José para o Egito, porque Deus queria usar a vida de José para guardar a vida naquele momento histórico. Por quê? Porque naquela região ali houve uma grande fome em todos os países. E Deus usou a vida de José para guardar alimento, para gerar alimento, para que sobrevivesse toda aquela população ali daquele Antigo Oriente. E aí o que vai acontecer? Os filhos de Jacó, junto com Jacó, vão morar no Egito. E ali eles se multiplicam. E eles vão se multiplicando tanto que o faraó fica com medo. E ele manda matar o quê? Toda criança que nascesse hebreia. É onde nasce Moisés. Que a família, em vez de deixar ele morrer, a família o esconde, e quando já não tem mais como esconder, eles começam a pensar numa estratégia. E me parece que eles descobrem, ó, a filha de Faraó toma banho naquele rio todo dia. Vamos botar no cestinho aqui, vai que uma das egípcias gosta do bebê, né, e guarda ele. E aí a própria filha de Faraó é a pessoa que vai gostar do bebê. E Moisés, que nasce para ser um libertador, como eu disse para vocês, ele liberta a primeira pessoa, a própria mãe. Por quê? A mãe era escrava, e agora ela passa a ser o quê? Livre. Não só livre, mas assalariada. Enquanto os hebreus estavam ali na luta, ela recebia salário para dar mamar, trocar fralda e cuidar do próprio filho. E aí o que vai acontecer? O povo ali, alguns historiadores vão dizer que era cerca de 1 milhão a 2, outros vão dizer que é de 2 a 3 milhões. Você imagina Deus agora, ele vai colocar um povo numa terra. Esse povo precisava de quê, gente? De lei. Aqui no Brasil nós não temos lei? Lei de trânsito, Código Civil, Código Penal, Código do Consumidor. Para que servem as leis? As leis servem para organizar a nossa vida. E o cidadão de bem é o cidadão que segue as leis. Não é assim que nós achamos no Brasil? Quem que é o cidadão de bem? É o cidadão que segue as leis. Então o que Deus fez? Deus ele deu uma graça no passado. Como que funciona essa graça no passado? Vamos lembrar que uma das leis era guardar o sábado. Qual que era a lei? Guardar o sábado. Vamos lá, senão vocês dormem. Vamos lá. Uma das leis era guardar o sábado. E aí o que eles fazem no guardar o sábado? O animal descansava, o servo descansava, o escravo descansava. Você imagina no mundo antigo, onde era permitida escravidão, a exploração das pessoas.
Você imagine uma lei num país que, ó, esse dia ninguém trabalha, nem um escravo, nem um animal, nem ninguém. Na Idade Média, o aumento populacional se deu por uma coisa chamada de Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola fez produzir melhores condições de alimentação e tal, então as pessoas conseguiram viver mais. Lá na antiguidade, Deus já tinha dado para eles uma espécie disso. O que acontecia? Você podia plantar até 6 anos, no 7º a terra tinha que descansar. E Deus dava tanta produção no 6º ano que você não precisava trabalhar no 7º. Então, olha como é que Deus fazia. Se você olhar a lei de Israel e pegar lá o código de Hammurabi, pegar os códigos do Egito, né, os decretos, você vai ver como que naquela época, para aquela época, as leis de Israel eram leis altamente modernas. Por exemplo, não podia comer carne de porco. Por que não podia comer carne de porco? Por causa das doenças que a carne traz. Você não podia, olha só, defesa contra a mulher. O camarada, por exemplo, o pai não podia olhar a filha nua. A tia, aquela coisa toda. Sabe o que ele estava ali? Abuso sexual na infância. Cara, existia lei, se você tem noção, se você olhar tudo aquilo ali, cara, as leis de Israel para aquela época era um negócio fenomenal. Para aquela época era fenomenal. Só que para o período de Jesus ela já não valia mais. Por quê? Porque para aquele período, não vou dizer que ela já estava ultrapassada, mas ela já não valia mais. Ela foi boa para aquele período em que ela foi construída, vocês estão entendendo? Naquele período em que ela foi construída, ela foi boa. Mas agora chegou um outro momento. Agora é o momento que você não precisa mais da lei, você precisa da liberdade. Vocês estão entendendo? Chega uma hora que você tem a liberdade, é igual nossos filhos. Os nossos filhos ficam na nossa mão até o quê? Até 18 anos. É o que a lei determina. Fez 18 anos, meu filho? Ele fala assim, pai, ó, eu tô metendo o pé, vou para São Paulo arrumar um serviço. Você vai fazer o quê? Você tem que pensar assim, ainda bem que eu eduquei direito. Se eu não eduquei direito, agora eu tô ferrado e meu filho também. Por que eu tô ferrado? Porque eu vou ficar aqui pensando no que ele tá fazendo lá, porque eu não confio. E ele tá lá porque ele não foi bem educado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que educar bem meu filho até ele fazer 18 anos, porque depois dos 18 anos, eu perdi o direito sobre ele. Legalmente, no Brasil, isso não tem mais. O que pode acontecer ele morar debaixo do seu teto e você falar, ó, se é meu filho, vai debaixo do meu teto, é assim, assim, assado. Mas se ele cismar que vai embora, meu filho, não há lei que segure dentro da sua casa. Sim ou não? Sim. Não há lei que segure ele dentro da sua casa. Então, o que a gente entende? Essa lei que Deus deu é como se fosse o povo judeu até fazer 18 anos. Agora, meu filho, você é livre, agora você decide, agora não é mais o pai, agora é você que vai pagar seu aluguel, agora é você que vai pagar sua luz, agora é você que vai pagar sua internet, é você que vai tocar sua vida, agora você está por conta. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. E aí o que vai acontecer? Lá na cruz, Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai derramar o seu sangue. Quando ele derrama o seu sangue, ele instala a nova aliança. Moisés, no Velho Testamento também, ele instala a nova aliança através do sacrifício. Só que era o sacrifício de quem? Sacrifício do cordeiro. E esse cordeiro não tinha mancha, não tinha mácula, era um cordeiro perfeito. Repete comigo, cordeiro perfeito. Cordeiro perfeito. Jesus, ele era o cordeiro perfeito de Deus. É por isso que ele nos traz uma nova aliança. Então nós vamos ver, olha só, como é que toda a Bíblia, ela vai falando de Jesus. Nós estamos falando aqui dos apóstolos, mas estamos falando de Jesus. Então não dá para a gente imaginar um evangelho que não fala de Cristo. Hoje, quando eu estava conversando com a Alice, nós vamos para o culto. Sabe por que nós vamos para o culto, filho? Porque nós vamos aprender a amar mais a Deus. O culto serve para isso. Você vai ouvir uma palavra que vai te fazer amar mais a Deus. Nós vamos cantar louvores para esse Deus que nós já amamos. Nós vamos lá para amar mais. Gente, a Bíblia fala que a igreja é a noiva. A noiva mora com o noivo, gente? Não, a noiva não mora com o noivo. A noiva ela encontra, ela desfruta do noivo. Mas vai chegar um dia que nós vamos morar com o noivo. Um dia vai haver o casamento. Um dia nós vamos encontrar com Deus na glória. Um dia haverá o casamento, mas hoje nós somos a noiva. E esse momento que nós viemos em grupo para a coletividade,
Porque eu não quero dizer que Deus não está na sua casa, Ele está. Mas aqui nós estamos com Deus de maneira coletiva. E Ele diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então nós estamos aqui agora, é no encontro com Deus, para aprender a amá-lo mais. Só para isso. Por que essa palavra está sendo ministrada? Para gerar mais amor. Vocês estão entendendo? E aí, gente, o que vai acontecer? Tiago, que era provavelmente o irmão de sangue de Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus teve irmãos e irmãs. 2 irmãos de Jesus escreveram na Bíblia, 2. Tiago e Judas. Então as cartas que estão aqui no Novo Testamento de Tiago e de Judas são as cartas dos irmãos de sangue de Jesus. Não foi Judas o Não, o irmão de sangue de Jesus. E os 2 eles eram presbíteros, eram líderes em Jerusalém. Esses 2. E é esse Tiago que pega a palavra e ele fala assim, ó, irmãos, a Bíblia fala de que Deus alcançaria os não-judeus. E Pedro ainda complementa, ele diz assim, ó, vocês querem botar um fardo nesse povo que nem a gente consegue carregar? Vocês estão entendendo? Querem botar um fardo que nem a gente consegue carregar. Vocês querem ver um fardo que nem a gente consegue carregar? Vamos dar um exemplo aqui rapidinho no Brasil para a gente poder entender. Vamos pegar a questão da vistoria do carro. Você tem que fazer a vistoria, mas aí o Detran não funciona. Mas aí se você não faz a vistoria, o cara toma o seu carro. E aí, como é que funciona um negócio desse? Existem leis, gente, que existem só para ser fardo. Porque não haveria problema nenhum se houvesse a lei, você chega lá, ó, agendei para a semana que vem, vou lá e faço a vistoria do meu carro, acabou. Não haveria problema nenhum. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos esse problema. É uma lei que a gente mesmo não consegue. Então o apóstolo Pedro está dizendo, meu filho, vocês estão querendo botar para eles uma lei que nem aqui a gente está conseguindo dar conta dela. Imagine para eles. E aí sabe o que o Tiago vai falar para eles? Olha a instrução do apóstolo Tiago. Se vocês quiserem aprender a lei de Moisés, vai para uma sinagoga. Porque na igreja você vai aprender sobre Jesus. Olha só que forte, hein? Vou ler aqui, ó. No 21, ó. Pois Moisés tem sido pregado em toda a cidade, desde os tempos da antiguidade, e é lido nas sinagogas todos os sábados. É isso que ele está falando. Se o cara quer aprender a lei, se ele quer aprender a lei, não tem problema, ele vai lá. Na igreja nós vamos falar sobre Jesus. E Jesus, ele não está ligado à lei. A lei é boa, se cumprida. O apóstolo Paulo vai falar isso. A lei é boa se cumprida. Mas o apóstolo Paulo vai continuar. Porém, ninguém é salvo pela lei, sabe por quê? Porque senão a Heloísa poderia se gloriar. E a glória não seria mais de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Então a Heloísa podia dizer, sabe por que eu fui salva? Porque ó, eu jejuava, eu orava, eu fui salva porque eu li a Bíblia 5 vezes por dia. Então eu tinha um horário lá, ó. De manhã eu acordava e lia a Bíblia, na hora do almoço eu lia a Bíblia, na hora do lanche eu lia a Bíblia, na hora do sei o que eu lia a Bíblia e para dormir eu lia a Bíblia. Aí somava todo lá, não sei se eu contei 5 vezes, mas eu leio a Bíblia 5 vezes ao dia. Eu jejuo tantas vezes por semana. Aí a glória de quem? A glória é dela. Porque foi ela que se fez ser salva, pelas suas próprias atitudes. E aí a glória já não é mais de Deus. Só que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ninguém aqui é salvo porque jejua, porque ora, porque lê Bíblia, porque faz nada. Todos nós só somos salvos porque um dia Jesus, como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, que viveu sem pecado, morreu por mim e morreu por você. E aí o que o apóstolo Paulo vai fazer? O apóstolo Tiago, o Tiago líder vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar para eles uma carta, dizendo para eles poder seguir algumas coisas. Vamos ler esse pedacinho? É o 20. É o 20, tá? Vou esperar vocês abrirem. É o versículo 20, lá no 15 mesmo, né? Mas o versículo é o 20. Ok? Ele diz, ó: mas acredito que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos,
que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Olha só que interessante. Se você for pegar aqui, 2, esse aqui tem a ver com saúde. Comer um animal sufocado tinha a ver com saúde. Não comer sangue tinha a ver com saúde. O outro tem a ver com a imoralidade sexual. E o outro tem a ver com aquele primeiro mandamento. Só o Senhor teu Deus